Rússia primeiro? Porque você começa na NASA, né? Começa na NASA. Eu sou Você é astronauta escolhido, NASA, né? Astronauta profissional da NASA. Aliás, sou o primeiro astronauta profissional a representar um país oficialmente do hemisfério sul do planeta Terra. É mesmo? É interessante os brasileiros saberem. Você tem que ter orgulho das Claro. coisas na gente. E eu também sou o único astronauta que fala português, né? Lusófono, né? Que é o nome correto. E o que acontece? Eu fiz o curso da NASA. Eu era para voar com ônibus espacial, com sistemas Uau. NASA, essa coisa toda. Qual né? ônibus você ia? Qualquer um que fosse escalado. Tá. Né? Então, isso era tudo. Então, eu sabia tudo do ônibus espacial. Eu sou engenheiro de voo, 2 anos de curso, mais 5 anos de especialização. Eu fui o segundo a voar da minha turma. De 32 astronautas, fui o segundo a voar. Você vê como demora, né? Eu comecei em 98, voei em 2006. Pô. Mas o que acontece? Quando chegou em 2003, nós tivemos um acidente da Colômbia, né, 1º de fevereiro. Aí eu perdi 7 amigos e os voos ficaram completamente parados nos Estados Unidos. Eu estaria por volta de voar, entendeu? mesmo? Aí parou. Mas não naquele, né? Podia ser naquele. Podia ser. Podia. Aliás, tem Você uma história podia? interessante sobre, mas podia ser naquele lá. Nossa, inclusive. mano. Aí pararam os voos nos Estados Unidos com o ônibus espacial para revisar os sistemas. Eu sou de prevenção e investigação de acidentes. Eu trabalhei 30 anos com isso. Eu trabalhei lá também com isso. Ajudei a investigar o acidente da Colômbia. Qual foi a causa? Ali a gente fala de fatores contribuintes. Quando fala de acidente, geralmente o pessoal pergunta a causa, a gente responde, são fatores contribuintes. São vários fatores que acontecem para acontecer um acidente. Tem uma teoria que o pessoal chama de teoria de Reason. Reason é um cara, é o nome de uma pessoa. Você imagina queijos suíços, né? Então, às vezes tem uns buraquinhos. Para acontecer um acidente, cada um desses queijos suíços, vamos dizer assim, são bloqueios para o acidente. São coisas que se tiver no lugar, o acidente não acontece. Entendi. Mas todos eles têm falhas possíveis. Então, são os buraquinhos do queijo suíço. Então, se você alinhar todos esses buracos, você consegue ver o acidente. Ela sai do perigo e chega no acidente. Entendi. Então, o que acontece são isso, se chamam fatores contribuintes, cada um desses aí. Então, naquele lá, né, eu me formei no CENIPA, né, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes da Força Aérea, em 1987. Olha só, lá atrás, né? Eu trabalhei com isso, investigação na Força Aérea, assim por diante, de acidentes e prevenção. Aí você chega na NASA, o pessoal vê isso no seu currículo, fazem, trabalhe com isso também aqui, ótimo. Mas além disso, eu fui chefe de software da Estação Espacial, eu fui chefe de toda a área de integração de módulos, eu era responsável pelo módulo japonês, o Kibo, que na minha opinião é um dos melhores módulos da estação, né? E então trabalhei 3 anos com o Japão. Então, o trabalho técnico é bastante intenso. Mas o que aconteceu? 2003, né, tinha o voo da Colômbia, STS-107, 7 tripulantes. Um deles era o Mike Anderson, que era meu chefe. Justamente eu assumi o lugar dele lá nessa parte de integração de módulos, né? E eu conhecia todos eles, tinha uma amizade com todos eles. Eles decolaram à noite e nada diferente naquela decolagem, aparentemente, mas teve. E aí foram para o espaço, realizaram a missão. No retorno, durante a primeira curva, traz curvas para aproximação, né? Durante a primeira curva, ainda bem em altitude, praticamente do outro lado do planeta ainda, o que aconteceu? Por causa... Bom, primeiro explodiu, parte primeiro no que a informação que tinha, né? Tem os sistemas todos gravados e tal. De repente, a espaçonave começou a ter uma guinada muito grande para o lado esquerdo, uma explosão, uma guinada para o lado esquerdo. Aí, em 20 segundos, ela foi destroçando. A asa saiu, um pedaço da asa à esquerda saiu, a cauda, ela tem a parte de carga é a parte de uma estrutura mais frágil, né? Quebrou ali no meio a espaçonave, a cabine fez um tumbling, assim, né? Uma capotagem, expôs a área não protegida termicamente, entrou plasma ali, porque você vem com 25 vezes a velocidade do som. E você tem que, no ônibus espacial, se aproxima com 40 graus de ângulo de ataque, 40 graus. Justamente para expor só aquelas partes pretas que eram as protegidas com os ladrilhos de proteção térmica. Aí ela fez isso aqui, ou seja, em 20 segundos a gente perdeu a tripulação, a espaçonave destroçou toda, espalhou por 600 quilômetros em 4 estados. Nossa. E 200 milhas de largura, né, e 600 milhas de comprimento. Ok, perdemos a tripulação. Por que aconteceu isso? Durante a decolagem, uma parte isso aqui é o tancão que fica, né? Aliás, dá para desenhar aqui. Vamos né? lá. Desenhar mais fácil.
Aí, pegar esse aqui que acho que escreve melhor nesse aí. O ônibus espacial ele tem 3 partes, né? Se você olhar, ele tem o tanque, aquele tancão laranja que ficava lá bem aqui. grande. Aí você tem 2 foguetes de propelente sólido, aqui um de um lado e o outro do outro, né? E você tem a espaçonave presa aqui no tanque, assim, mais ou menos. Isso. Por aqui, né? Claro. E aqui tá a espaçonave, Paraná. Ok, e 3 motores aqui. Esse tancão aqui, ele tem hidrogênio em cima e um tanque lá dentro e oxigênio embaixo, líquido. E ele entra pela barriga do ônibus espacial aqui, né? Por dentro lá. Como é líquido, isso aqui ele é muito gelado, é criogênio, né? Então extremamente gelado. E ele é protegido com uma espuma que é depositada em cima para proteção térmica, para não transferir essa temperatura para os outros sistemas aqui. Então tem aquela proteção térmica que é depois pintada de laranja. Mas tem mais ou menos essa espessura que é depositado à mão, né? Tá. pelos quem fabrica o tanque. Acontece que fica lá parado um tempo, na Flórida, é úmido, entra água dentro desse negócio, quando carrega os tanques, aquela água se transforma em gelo, fica pesado isso aqui, e algumas vezes saía pedaços desses, e um pedaço desse aqui saiu e bateu na seção 9 aqui da asa esquerda do ônibus espacial. E aqui fez um buraco mais ou menos desse tamanho aqui, 1 polegada, né, por 3 milímetros. Ninguém viu isso? Não dá para ver, porque durante a decoração foi à noite, então não tinha como ver isso aqui também. E como é que a gente descobriu isso? Quando a gente fez a investigação e recolheu os destroços, recolhemos 22% dos destroços dela, espalhamos lá num hangar com um desenho dela no chão e fomos colocando cada parte, identificar cada parte e colocando no lugar, né, dela. E nas partes de bordo de ataque, tal, a gente fez um modelo de plexiglass, que a gente ia colando os pedacinhos no modelo. Aí a gente descobriu o seguinte: nessa parte aqui, no modelo, tinha uma falha desse jeito, em um pedacinho que sobreviveu. E olhando a estrutura da asa, a gente notou que nas partes aqui que a gente ia colocando, que ficou um tipo de um caminho, até o compartimento de trem de pouso, ficou um tipo de um caminho assim, como se tivesse passado um maçarico ali. Sim. Foi o plasma que entrou por esse buraquinho, fez um rombo na asa aqui, explodiu os pneus, abriu a porta, isso que deu a tendência à esquerda, começou todo a... Por causa de um buraquinho mínimo. O espacial é crítico.